Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Educação em Tela. É sempre motivo de grande alegria podermos nos encontrar para este bate-papo, para esta conversa franca, sincera, sobre um tema que é por demais interessante para toda a sociedade, que é a questão da educação. Quando escutamos as pessoas falarem sobre como a educação tem mudado ao longo dos anos, nós observamos o quão importante é esse tema para o cotidiano, para o dia a dia, para que todos possam sentir-se parte integrante da educação. Porque a educação precisa ser sempre vista como um todo, como um conjunto. Por isso, partindo desse pressuposto, hoje nós iremos refletir sobre uma figura importantíssima neste processo da educação, que é exatamente o estudante. Ao fim e ao cabo, ele é o protagonista dessa história. É o estudante e é para o estudante que todos convergem. Todos buscam uma educação de qualidade, não para satisfazer o ego do educador, do profissional da educação, mas para dar uma melhor qualidade na educação para o estudante. É por isso que hoje refletiremos sobre a figura do estudante. Isso porque o dia 11 de agosto é o Dia Nacional do Estudante. E nós somos convidados neste dia a refletir sobre essa figura que para alguns é difícil de lidar, não é? Sobretudo alguns estudantes que nós historicamente dizemos ser mais difíceis, ou para alguns é uma figura boníssima, agradável. Independente de qual seja a característica ou personalidade do estudante, nós precisamos entendê-lo, acolhê-lo e com ele fazer um trajeto, um caminho que nós chamamos do ensino-aprendizagem. E é este caminho do ensino-aprendizagem que vai desembocar na figura do estudante. É o estudante, portanto, aquele ao qual vai receber toda a carga positiva ou negativa deste processo educacional. Por isso que o processo educacional, o processo pedagógico, precisa ter todos os atores como copartícipes. E aí, dentre eles, enaltecemos hoje a figura do estudante. Porque é o estudante, portanto, aquele a quem todas as nossas intenções e atenções se voltam dentro de uma engrenagem educacional. Tudo converge para que a figura do estudante seja ele, por si próprio, protagonista deste processo. E aí, a figura do professor, do docente, entra como um mediador. O professor nada mais é do que aquele que vai mediar as possibilidades, as oportunidades para que o estudante tenha acesso a este caminho, a este trajeto que nós chamamos de ensino-aprendizagem. É por isso que a figura do estudante é para todos nós, educadores, todos nós que lidamos com esse processo da aprendizagem, da educação, da busca pelo conhecimento, importantíssimo. E aí, basta-nos uma reflexão sobre o papel do estudante na escola e como a própria escola oportuniza a que esse estudante
cumpra o seu papel. Sabe aquela história que nós dizemos que precisamos entender que todos, indiscutivelmente todos, temos direitos e deveres. Por vezes, nós lembramos-nos mais dos direitos e esquecemos dos deveres. É direito do estudante, é direito do cidadão ter uma educação de qualidade. Disto, todos nós somos cientes e conscientes. Mas também, por outro lado, o estudante precisa tomar para si os deveres. É dever do estudante buscar também ele, neste processo, nesse trajeto do ensino-aprendizagem, as suas oportunidades, olhando as suas habilidades e competências, discernir sobre aquilo que melhor lhe aprouver, não somente como conteúdo teórico, mas como busca deste processo que seja feito da melhor maneira, da melhor forma, para evidenciar as suas potencialidades e para ajudar naquilo que parece negativo a que seja transformado simplesmente num processo. Por isso, a figura do estudante na escola, independente do grau em que se encontre esse estudante, e aí nós nos lembramos todos os estudantes desde a escola básica, fundamental, até o ensino superior. Todos são aprendizes. Sabe uma expressão antiga que muitos utilizavam e que parecia boba, mas é realmente a expressão da verdade? Ninguém neste mundo nasce já sabendo de tudo. É por isso que o estudante está para a educação como um eterno aprendiz, como alguém que está buscando, através de um processo pedagógico, a sua própria formação acadêmica, mas também humana. Uma vez que nós não podemos dissociar, e isso tem ficado mais eloquente ao longo dos anos, inclusive com o advento da Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, tem ficado cada vez mais patente de que é necessário que o estudante entenda as suas competências, habilidades, trabalhe duramente para que estas sejam transformadas em oportunidade dentro deste processo e que as condições socioemocionais garantam ao estudante uma qualidade acadêmica, mas também vivencial, empírica, experimental da sua própria existência no mundo, da sua própria condição de ser ontológico. É nesse texto e nesse contexto que a figura do estudante é sempre uma figura plausível e, usando uma metáfora, como um barro nas mãos de um oleiro. Seria o estudante este barro que chega até nós de forma crua, rudimentar, e é tocado pelo oleiro, que é o professor, que é o docente, para ajudá-lo a se transformar. Não é que o professor ou o docente seja o dono do conhecimento, de toda a sabedoria ou de todas as verdades. Não. É por isso que o oleiro molda o barro não ao seu bel prazer, mas diante das necessidades. É por isso que saem peças diferentes. É por isso que no artesanato
nós costumamos observar de que não necessariamente cada peça seja igual à outra. Na educação, cada estudante também é assim. É uma peça, e como uma peça desta olaria que seria a educação, ele vai ser moldado. Cabe a nós, enquanto educadores, ajudar neste processo, mas não fazer o processo pelo estudante. É permitir que o estudante tenha o seu protagonismo, se sinta sujeito da sua própria história, do seu próprio processo pedagógico, para que, tomando, como nós diríamos, gosto pela educação, esse estudante seja seduzido, num bom sentido, pela educação, para dar continuidade, para evitar a evasão escolar, para evitar que esse estudante se desmotive, não tenha sentido para estar em sala de aula. A figura do oleiro que trabalha o barro é sempre uma figura muito intrigante, porque nos convida a imaginar que há condições diferentes, mesmo quando nós trabalhamos com barros, entendam barros como possibilidade daquele que é o aprendiz, o estudante, diferentes. Não há uma argila só, há vários modos, modelos, tipos de argila, como não há um estudante só. Há vários estudantes, há várias possibilidades de se entender este ser estudante e suas potencialidades. Por isso que o oleiro, o mediador, o professor, não vai dar o tom definitivo àquela peça, mas ele vai ser mediador, vai ajudar para que se molde pouco a pouco aquilo que se deseja, aquilo que se almeja num processo pedagógico, num processo de caminhada do ensino-aprendizagem. Por isso, o estudante precisa ser comprometido com o seu próprio destino, com a sua própria história, com a sua própria condução e discernimento neste caminho. É por isso que nós precisamos, e cada vez mais tem crescido isso, infundir em nossos estudantes, essa condição de sujeito. Quando o estudante sente-se sujeito, copartícipe, ele vai, de forma muito equânime, colocando-se como uma peça desta engrenagem que é a educação. Quando nós observamos estudantes que não se encontram ou não se coadunam com este processo, é o que ocorre de evasão escolar, é o que ocorre dessa desconstrução ou desta quebra, desta ruptura que ocorre neste processo educacional. Por isso nós louvamos hoje a figura do estudante. Louvamos porque entendemos que todos nós, em algum momento da nossa própria existência, também fomos, somos ou ainda seremos estudantes. Porque engana-se quem pensa que um período circunscrito da sua vida você é estudante.
Não, eu sou estudante, eu sou aprendiz, eu sou discípulo, eu sou discente por toda a minha vida, por toda a minha história. É por isso que, quando nós enaltecemos a figura do estudante, o fazemos por aqueles que estão em sala de aula, aqueles que estão mesmo no processo de aulas remotas, como nós temos observado neste período da pandemia, mas também aqueles que, estando longe da sala de aula, sentem-se também eternos estudantes, eternos aprendizes. Por isso que a figura do estudante para a educação é tão cara, é tão especial. E é por isso que hoje nós agradecemos a todos os estudantes que passam por nossas vidas ou que nós passamos por suas vidas. E esperamos, sinceramente, que marcas muito positivas sejam tatuadas com tinta, com livros, com gosto por essa educação entendida como um processo, como um caminho, como um trajeto que se faz ao longo de sua história pessoal, mas também coletiva, que nós denominamos de escola, de universidade, de faculdade, de instituto ou simplesmente do templo do saber. Espero que todos os estudantes sintam-se homenageados, mas sintam também a responsabilidade de cumprir os seus deveres e de dar continuidade a essa história que se faz de todos os estudantes que vieram antes de nós e de nós que somos sempre estudantes em busca do saber, em busca do conhecimento, em busca dessa construção. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, curte o nosso vídeo nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Grupo Patuense, através do Facebook, do Instagram, ou até mesmo do próprio site ou canal no YouTube. Comenta o que você achou, se você gostou, se você concorda, se você discorda. E, se possível, compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a este conteúdo. Obrigado e até o nosso próximo encontro.